Estação mais quente, que é o verão. Estamos na primavera, o verão está chegando. E agora, domingo, como já falei de sábado para domingo, começa o horário de verão. E com ele, algumas mudanças de hábitos e também da saúde de cada indivíduo. Vamos entender como esta mudança está afetando todos nós através do quadro Qualidade de Vida. Alguns são a favor. Achou ótimo, né? Tomar uma cerveja, ver as mulheradas de biquíni, passear na praia. Dá mais tempo pra gente aproveitar mais. Você tem mais tempo para resolver as coisas. Mas claro, demora mais para escurecer. Dá para curtir mais o tempo. Outros são contra. É um horário que não bate bem, atrasa muitas pessoas. Mas para a tristeza de Dona Rosineide e a alegria de muitas pessoas, neste final de semana começa o horário de verão. À meia-noite do próximo dia 18, os relógios devem ser adiantados em 1 hora. O procedimento foi criado com o objetivo de se aproveitar mais a luz do dia e, consequentemente, reduzir o consumo de energia elétrica. Mas não são apenas os ponteiros que mudam, não. As nossas rotinas também devem sofrer alterações. Durante o horário de verão, ficamos mais tempo expostos ao sol. Por isso, os cuidados com a pele devem ser redobrados. O protetor solar passa a ser mais do que nunca indispensável para todas as idades. Até é interessante os pais investirem desde a infância no uso de filtro com os filhos. A partir dos 6 meses pode usar filtro solar que esteja escrito na tarja infantil. E seria interessante porque está evitando câncer de pele nos próximos anos. Além da pele, nosso organismo também sofre mudanças durante esse período. Essa nutricionista afirma que algumas pessoas não conseguem se adaptar e acabam prejudicando a saúde. Por essa inadaptação da pessoa, ela acaba pulando ou um lanche da manhã, ou um lanche da tarde por falta de fome, ou tem gente que acaba comendo mais. Então a pessoa tem que se adaptar mesmo, porque ocorre muita gente pulando refeição ou juntando porque tá sol ainda, vamos comer mais ou vamos se exercitar mais e acaba deixando de lado um pouco a alimentação. Então é muito importante para que ela esteja adaptada ao horário de verão, para colocar os horários em dia dela, para não pular nenhuma refeição, né? Bem, muito bem. Nesse final de semana nós vamos ter, então, 1 hora a menos no dia a dia de nossas vidas, né? Então, sábado para domingo se adianta o horário em 1 hora. Deu meia-noite, passa a ser 1 hora da manhã. E para falar sobre este assunto, da condição, né, de nós termos aí qualidade de vida com o horário de verão, nós trouxemos, como sempre fazemos, o professor, terapeuta ortomolecular, não é? Alexandre Quarto. Como vai, Alexandre? Boa noite, tudo bem com você, Alexandre? Boa noite, Cláudio Borazal. Boa noite, queridos amigos do Jornal da VTV. Pois não, Alexandre, é o seguinte, a partir de agora, como sempre fazemos, nós vamos liberar o telefone, viu, Alexandre, para pesquisa popular, para perguntas dos telespectadores. Eu tenho perguntas, os telespectadores também. Você pode fazer com... Fale com o Jornal da Rede VTV. O telefone é o 13, de qualquer parte do Brasil, pode ligar. 3285-1819. Estou falando para você que está me assistindo. Você tem pergunta a respeito do horário de verão, da qualidade de vida, do que você pode fazer para melhorar a sua vida? Pergunte para o terapeuta. 3285-1819. É o nosso telefone a partir de agora liberado. Alexandre, a pergunta que nós vamos fazer para você é a seguinte, Alexandre. As pessoas ficam com um certo incômodo no verão. Elas têm algum incômodo, porque acabam dormindo mais cedo, o relógio biológico acaba de alguma forma dando para as pessoas uma insegurança, mais cansaço. O que elas podem fazer para repor isso, Alexandre? Sim, na verdade, são algumas medidas básicas, mas assim, nada que se consiga uma alteração radical, né? Existe esse tempo de adaptação do organismo, varia de pessoa para pessoa, pode levar realmente alguns dias, 4, 5, 7 dias, né? Então existe uma diferença, como foi falado, no relógio biológico, né? O organismo está acostumado com o horário. Agora a gente precisa ter também uma expectativa boa de que, se for um dia de sol, se tiver um dia, né, solar, então o dia vai render mais, pessoas vão sair do trabalho, vão conseguir fazer uma caminhada ainda, ou acompanhar a natureza ainda com o sol ainda claro. Agora o que é importante é que existe, o sono tem uma situação que durante tem um hormônio que ele é liberado. Pois não. E esse hormônio ele é vital para a saúde circulatória, do coração, do cérebro, que é a melatonina, né?
Então, essa alteração de uma diminuição da produção da melatonina, isso também é explicado também na terapia ortomolecular, que causa também essa dificuldade e esse mau humor também nas pessoas. Isso também, ele ocorre também, essa dificuldade com o horário, quando a gente também vai para outro país e tem a questão do fuso horário, e esse fenômeno é chamado também de jet lag, no caso das viagens internacionais. Ok, Alexandre. O nosso telefone é o 3285-1819, mas tem perguntas também que chegam pela internet, viu, professor Alexandre? Ok. Alexandre Quarto, pergunta que chega aqui é da Marina Nunes, que mora na cidade de Praia Grande. E ela está perguntando por que ela sente muito cansaço durante o horário de verão. É justamente por causa do relógio biológico dela, é isso, Alexandre? Provável que o organismo dela não completou um ciclo de sono, né? Isso realmente leva alguns dias e não é, realmente o que a Marina sente não é um caso isolado, é um caso bastante frequente nesse episódio. Ok, vamos ao telefone, 3285-1819. Alô, Jornal da Rede VTV, boa noite, quem é? Alô? É o David de Guarujá. Tudo bem, David? Você mora em qual bairro aí no Guarujá? Boa noite. Em que bairro que você mora, David? Em que mora? Ô, David, em qual bairro você mora aí na cidade do Guarujá? Parque Estuário, Vicente Carvalho. Tá bem. Fique à vontade para perguntar para o professor Alexandre. Qual é a pergunta? Boa noite, professor. Boa noite, David. Eu gostaria de saber do senhor o porquê que o nosso corpo demora tantos dias para se adaptar a esse novo horário. A gente sente muito cansaço. Obrigado, David. Um grande abraço para vocês. Todos aí no Guarujá, obrigado pela audiência. Por que desse cansaço, Alexandre? Sim, porque o organismo, ele depende muito desse hormônio que é liberado à noite, que ele tem uma função de preservar a vida, de preservar a questão do sistema imunológico, a circulação, as funções do cérebro. E temos hormônio que ele é liberado quando amanhece o dia, né? Então, à noite, a melatonina. E de dia, com a luz do sol, o cortisol. Então, existe uma demanda, né, de menos melatonina e de mais cortisol. O cortisol em excesso, realmente, ele gera fadiga e gera estresse. Daí, a gente precisar ainda reforçar, nesse primeiro momento, né, alguns alimentos, como sucos de frutas, caprichar mais nos sucos de frutas, hortaliças, como, por exemplo, misturar o suco de fruta com agrião, por exemplo, com hortelã, usar realmente bastante saladas, moderar realmente na alimentação. Tá bem, Alexandre. Telefone do Jornal da Rede VTV é 3285-1819, código 13, para falar aqui ao vivo. Perguntas para o professor Alexandre Quarto a respeito da qualidade de vida no horário. O Roberto, tá chegando perguntas por internet também aqui, viu? Okay. O Roberto Sintra, que mora na cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo, acaba de entrar na internet e mandando para a gente a seguinte pergunta. Professor Alexandre, eu já sou o contrário, tenho muita vitalidade no horário de verão. O que acontece comigo? Eu adoro horário de verão. Esse daí já é o contrário, né, professor? Não, é um acontecimento feliz, né? Ele se adapta muito bem e é muito bom saber que ele tem vitalidade e acompanha o quadro qualidade de vida que é sextas-feiras. Acontece que você se adapta muito bem, muito parabéns para você. Tá bem. Ok, professor Alexandre. Agora, com o pessoas que estão acionando o Jornal da Rede VTV no 3285-1819. Alô, VTV, boa noite. Boa noite. Quem é que está falando? É o Cláudio. Ô, meu xará, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, graças. Você mora em qual bairro? Cidade e bairro? Eu moro num bairro Gleba 2, em São Vicente. Ok, São Vicente participando agora, viu, professor? Okay. Qual a pergunta aí, meu xará? Primeiro, eu tenho pavor desse horário de verão. Você não gosta, você é contra? Não, pavor, tenho medo. É que eu dirijo muito e pego estrada e eu sinto muito sono com esse horário. Você é caminhoneiro, Cláudio? Não, eu trabalho no hospital. Pois não, ok. E a pergunta? Eu geralmente eu acordo às 4h30 da manhã. Pois não. Eu vou passar a acordar, claro, às 3h30, né? É verdade. Então, o que eu posso fazer para não sentir tanto sono assim? É importante essa pergunta. Obrigado, viu, Cláudio? Um abraço a todos aí na Gleba, em São Vicente. As pessoas precisam tomar alguma coisa ou fazer algum acompanhamento de algum medicamento para poder se manter acordado? Acredito que não, né, Alexandre? Não é isso. Cada organismo, né, ele reage de uma forma. Por exemplo, é interessante prestar atenção na respiração e nesse momento, por exemplo, da sonolência, fazer uma respiração mais profunda, realmente, que vai irrigar realmente de uma forma poderosa o cérebro, vai oxigenar, então a respiração realmente é um fator. Agora, tem pessoas que funcionam muito bem com café, outras funcionam bem adicionando algum pó de guaraná,
pela manhã no bom. suco. Depende, a pessoa não pode ter, por exemplo, hipertensão. Então ela deve usar, por exemplo, ela pode usar um pouquinho do pó de guaraná junto com algum suco, que ele tem uma função energética. Tá bem, professor Alexandre Quarto, para falar com o professor Alexandre, você tem um site, é isso? Sim, é o www.quartosovital.com.br e também o e-mail, né, bioquântica@uol.com.br. E obrigado pela sua participação, que pra gente foi muito importante hoje. viu, Obrigado, Alexandre? Cláudio. Um abraço para todos. Até para a semana. Ok, para a semana que vem você vai estar com o Eduardo Barazal, que retorna segunda-feira, viu, professor Alexandre? Isso, está Retorna nosso amigo está de volta aí. Diz que vai voltar todo novo. Opa, fez plástica, continua. cortou o cabelo, tá com uma cabeleira nova, o E Eduardo. tá todo mundo achando o Eduardo novo. É, viu? novo, Ele tá vendo, novo, isso é mais maravilhoso. magro, perfeito. E estão te achando também novo Tá bom. e lembrando TV, Ah, Galã tá de Cinema, viu, Cláudio? Tá bom, obrigado. Fiquei sabendo aí. Um abraço para você, Alexandre. Um Obrigado abraço, pela um gentileza. abraço. Professor Alexandre Quarto, participando com a gente aqui no Jornal da Rede VTV. Agora a gente apresenta aqui o quadro de todas as sextas-feiras que a gente chama de qualidade de vida. Afinal de contas, dieta irregular pode ocasionar problemas dermatológicos, sabia? Esse é um tema muito discutido e por aí nós vamos tentar abordar aqui. Na verdade, não está ligado só à questão de pele, né? Questão alimentar, enfim. A gente traz para você, apresenta e vamos debater mais este assunto, mais esta reportagem no quadro Qualidade de Vida de hoje. Roda! A alergia é a hipersensibilidade natural provocada por substâncias ingeridas. Se você não tem, certamente conhece quem tenha. Pode ser a pó, a remédios e a alimentos. Esta especialista explica que esse tipo de reação acontece geralmente com bebês. Essas alergias, elas geralmente aparecem na infância, antes do primeiro ano de idade, quando você começa a introdução alimentar dessas crianças. Ela geralmente desaparece após os 3 anos de idade. Pode ser que persista, né, pela vida adulta também. O alimento que mais provoca alergia em crianças é o leite de vaca. Quando há reações a esse alimento, é preciso deixar de consumir todos os derivados, que não são poucos. Por exemplo, alergia à proteína do leite de vaca, você tem que tirar o leite de vaca e os derivados. Se uma pessoa é alérgica a determinado tipo de alimento, é preciso encontrar um substituto com valor nutricional equivalente. Em locais como este, a Feira Livre não faltam. Se todos nós devemos ter uma dieta balanceada e variada, os alérgicos precisam ter atenção redobrada com a dieta. Você comer bem é importante. Agora, quem tem problema de alergia, o mais importante é escolher o alimento adequado para poder não ter esse problema, né? Quando eu não como, eu fico alérgico. E quando como, passo bem. Tá aí a reportagem. Você pode ligar para mim aqui no telefone que está à sua disposição e participar do quadro Qualidade de Vida de hoje. Aliás, sobre essa reportagem está aí o telefone 3285-1819. O professor Alexandre Quarto, professor e terapeuta ortomolecular, está comigo aqui. Muito obrigado mais uma vez a presença do Alexandre Quarto. Depois das minhas férias é a primeira vez que a gente faz o programa junto, viu, Alexandre? Obrigado pela sua presença aqui. É um prazer estar de volta contigo. Prazer todo meu. Aqui ao vivo. Aliás, o 3285-1819-013 é o telefone que está à sua disposição para você tirar qualquer dúvida. Eu tenho uma dúvida, Alexandre, porque na reportagem falou-se em alergia alimentar. Agora, na verdade, tem alergia e tem intolerância. Alergia é quando você come um alimento e pipoca algumas coisas, seria isso, não é? Ou não? A alergia, de modo geral, boa noite, querido público do Jornal da VTV. Alergia, de modo geral, são casos mais cronificados, já estão crônicos. E existem casos que ocorrem maior frequência na população, e que essa matéria de hoje, esse bate-papo visa esclarecer mais, que são as intolerâncias, né? Então o organismo, ele pode, de uma forma assim, pouco conhecida, tornar-se intolerante, Eduardo, até a frutas que você consumia durante toda a sua vida. É mesmo? Até frutas. A pessoa pode dizer, eu sempre me alimentei, eu sempre gostei de mamão, por exemplo, melão, melancia, limão. Em determinado momento, seu organismo dá um chega nisso e começa a fazer reações. E a pessoa vai buscar, vai investigar isso, tem dificuldade de saber que pode ser uma intolerância ao alimento, que ela sempre aceitou. A gente citou, por exemplo, que a intolerância ao leite, a intolerância ao leite é a número 1 no Brasil e a segunda nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem uma intolerância muito maior ao amendoim, eles consomem muito amendoim e fazem muitos problemas, muitas intolerâncias. Então, naturalmente, o órgão de choque aí fica sendo o fígado, né?
tem que produzir enzimas, o suco biliar e tudo para fazer toda essa digestão. Ele também entra em pane. O intestino também entra em pane e a gente tem diversas situações. Há legumes também, Outra Alexandre? intolerância, não, menos, viu, Eduardo? Outra intolerância muito séria, a intolerância ao glúten, né? Que tem no pão, nas principais massas. Pão, é verdade. Por isso que tem alguns alimentos, né, que tem assim, não contém glúten, não contém glúten. Aí, o que é muito curioso, viu, Eduardo? A intolerância ao glúten, que precisa de uma pesquisa, tem alguns exames, né, que são feitos, ela pode causar, o que é uma grande frequência, de tiroidite, distúrbio da tireoide. Isso também é um grande aviso para esse grande público que acompanha aqui o Jornal da VTV e o Qualidade de Vida às sextas-feiras. A intolerância ao glúten pode gerar problemas, entre outros, problemas intestinais, alergias, dores de cabeça, enjoos, dores nos ossos, nas articulações e distúrbios também da tireoide. Quando muda-se, então, faz então uma restrição alimentar, uma mudança alimentar, nesse caso da intolerância ao glúten mais rigorosa, cessam, então, diversos sintomas. Então, você vê que as pessoas pouco imaginam, né, que uma dor de cabeça, um enjoo, um mal-estar, uma irritabilidade, pode ser o organismo dizendo um chega a algum grupo de alimentos. E a pessoa, se ela desconfiar, aliás, quem tiver alguma dúvida, quiser ligar para cá, no 3285-1819, o telefone está à sua disposição para você fazer uma pergunta ao terapeuta ortomolecular e professor Alexandre Quarto. Quer dizer que quando a pessoa, de repente, percebe, ela chega a ter condição de fazer um teste, por exemplo. Deixa eu parar de comer esse alimento. Será que melhora? Exatamente, Eduardo. E a primeira coisa recomendável, começar a fazer uma alternância daquilo que ela tem a maior preferência, que ela pensa, não, isso nunca me faria mal. Mas, no entanto, está acontecendo bastante. Até mesmo uma fruta. Fazer, então, um rodízio, parar de usar alguns dias aquele alimento e sentir a reação do organismo. Com a continuidade disso, procurar realmente uma orientação médica para fazer alguns testes de alergia, realmente. E as principais consequências são aquelas que você já disse aí, ou tem alguma coisa mais grave? Tipo dor de cabeça? Dor de cabeça, diarreia, alguns casos pode ter até a prisão de ventre, alergias de pele, irritabilidade, dor de cabeça, enjoos. E tem faixa etária, por exemplo, criança, adulto, idosos? Sim, as crianças são bastante expostas realmente a esses fatores. Mas é muito frequente? É muito frequente. Inclusive, né, tem muitas coisas que a gente não consegue falar nesse tempo aqui. As balas, né, os doces, chicletes, todos esses que contêm corantes. Corantes, é verdade. Os corantes, essas substâncias condimentadas, os hambúrgueres, os ketchup dos fast foods, tudo isso acarreta, então, é como se o organismo desse assim, dissesse um chega, e disse assim, não, então para com isso. Então eles aumentam também esse fator alergênico, né? Que coisa. Alô, quem está na ponta da linha para conversar comigo e com o professor Alexandre Quarto? Boa noite. Boa noite. Como é seu nome? Jairo. Carlos de onde, Carlos? É Jairo. Oh, perdão, Jairo. Que bairro é? É Guilhermina. Guilhermina é Praia Grande? Peruíbe. Ah, Peruíbe. Pô, não acerto uma hoje. Ô, Jairo, oi. Como é que tá o sinal aí? Obrigado, viu, pela sua audiência. Tá excelente. Eu pensei que era Vila Guilhermina na Praia Grande. Qual é a sua pergunta, Jairo? Eu gostaria de saber pro doutor os legumes ou frutas, porque eu tenho um paciente aqui em casa que ele teve um AVC, mas por ele não andar muito, ele fica às vezes 15 dias sem ir ao banheiro. Se ele tem algum tipo de legumes ou verduras que ele possa ser receitado. Sim. Ah, tá bom. Obrigado, viu, Jairo, pela sua ligação. Deixa eu só dar uma avisada aqui que nós não a intenção desse quadro não é fazer consulta, não é? Consulta, mas a gente atende, lógico, a nossa grande audiência. E dá para dar orientação em linhas gerais, porque o que eu quero dizer com a consulta não é que o Alexandre Quarto não quer responder, não é isso. É que para dar uma resposta mais, mais completa... Atender também o maior número de pessoas... É preciso estar frente a frente com o paciente, com a pessoa que você está ali. Pelo telefone, às vezes, fica um pouco difícil. Mas, de forma genérica, a gente responde. Vamos atender o maior número de pessoas possível para esse tempo aqui. Então, você pode, Jairo, acrescentar naturalmente bastante fibras, tá? Usar bastante sopas, né, caldos e tudo. Acrescentar nessas sopas fibras, por exemplo, como o germe de trigo, em farelo, que ele fica numa forma de um farelinho, uma farofinha, acrescentar isso na comida, incluir bastante mamão, ameixa e vamos por aí. Vamos usar também bastante azeite, que isso vai realmente dar uma condição melhor
para o intestino do seu Inclusive, paciente. Existe no mercado, principalmente em farmácia de manipulação, algumas, tipo farofa mesmo, né? Desses grãos. Farofa mesmo, você consegue e venda de comércio de produtos naturais. Sim, tem um mix de produtos. A gente falou do germe de trigo, que é um produto muito bom também para o sangue, né? Porque ele aumenta a fluidez do sangue, foi o caso do AVC, desse caso aí. Tá bom, último telefonema, porque nós temos que seguir o programa. Quem está na ponta da linha? Boa noite. Alô? Oi, como é seu nome e seu bairro? Luzinete, Praia Grande. Luzinete, Praia Grande. Qual é a sua dúvida, Luzinete? É que há um mês eu comi uma lasanha de presunto. E aí? E aí me deu uma reação alérgica, o médico disse que era uma intoxicação alimentar. Eu fiquei toda embolotada. E dessa alergia, me travou assim, me deu dor na junta. Ele falou que pode ter desencadeado um reumatismo. E eu tô assim há um mês, inclusive eu tô com umas manchas. Será que exatamente? Assim, colocou coceira, tudo. Eu queria saber se tem alguma coisa a ver o reumatismo com a intoxicação alimentar. Isso é bastante comum, Luzinete, como nós falamos aqui no início desse quadro. É bastante comum essa reação, como a gente falou, dores articulatórias, manchas na pele. Realmente, muito provavelmente foi devido aos condimentos que vem nessa lasanha, ao presunto. Agora, pode ter acontecido ao presunto, né? Intolerância ao presunto. Ao presunto e a condimentos que muitas vezes vêm junto nos molhos e tudo, que a gente falou também anteriormente. Então, naturalmente, tem que dar um bom tempo disso, fazer uma desintoxicação com outros alimentos naturais e com chá para o intestino e para o fígado. Que tipo de chá? Por exemplo, para o intestino, cáscara sagrada, é para usar assim, dias alternados durante o tempo, depois da aula. Para o fígado, boldo, carqueja, dente de leão. Tem uma série de chás aí à disposição do grande público. Alexandre, eu quero agradecer a tua presença aqui. Sexta-feira você volta aí para dar um fechamento aqui nesse quadro, nesse assunto. Tem alguma informação a mais, uma mensagem que você gostaria de deixar para o nosso público? Sim, naturalmente, a gente sempre fala, Eduardo, o tempo, quando a gente era pequeno, a gente ouvia assim, aquele neném come de tudo, era uma grande vantagem, né? Isso mudou radicalmente, gente. Então, o tempo agora é não comer de tudo, realmente ser muito seletivo. No passado, o neném comia de tudo, mas era verdura, era um monte de coisa boa. E tem gente que ainda fala hoje em dia, doutor, eu como de tudo, como se isso fosse uma vantagem. Não, pelo contrário, não coma de tudo não, escolha bastante o que vai entrar pela sua boca. Obrigado, boa orientação. Obrigado, até para a semana. Tá fiel. Agora nós vamos ouvir dicas e sugestões para manter a saúde sempre em alta. Do dia a dia, uma das coisas mais esquecidas é a alimentação. Você não acha, não? Hoje eu almocei o quê? Deixa eu ver. Não almocei hoje. Para variar. Isso acontece com muita gente. Agora, com o passar do tempo, isso eu também sei, e a falta de cuidados na hora de comer, aliados ao estresse e fatores como bebida e cigarros, tudo isso pode fazer muito problema, pode trazer muitos problemas para você. Veja como evitá-los no quadro Qualidade de Vida. Hoje em dia é difícil encontrar quem diga que tem uma vida tranquila e regrada. A correria do trabalho, o trânsito lento, a pressão profissional, o excesso de medicamentos, os relacionamentos conflitantes. São inúmeros os motivos da vida nada saudável. Por consequência, a hora da alimentação, que deveria ser prazerosa, acaba sendo encarada como tempo perdido. Assim, as pessoas mal e mais rapidamente. Tantos fatores resultam em saúde debilitada. Entre as consequências mais comuns estão os problemas gástricos. A própria gastrite ou um pouquinho mais avançado que seria a úlcera. Mas existem diverticulites, existem os tumores, existem doenças de Crohn, existe o refluxo também, aquela azia, né, que o pessoal fala, aquela coisa que vem e volta, também é uma doença gástrica muito recorrente aqui. Ricardo tem 18 anos e já sofre de gastrite desde os 17. O problema foi provocado pelo nervosismo e ansiedade. Apesar de o início ter sido gradativo, a descoberta foi às vésperas de um importante evento. Quando eu fui fazer o Parlamento Jovem Brasileiro, que foi um negócio que é incomum, então fiquei nervoso, fiquei ansioso, começou a me dar crise de dor, eu fui no médico e ele falou que era isso, né? Era gastrite. Ricardo passou a estudar a doença através de guias que recebeu do médico e também mudou alguns hábitos. Ter mais empenho em comer coisas bem leves, frutas, legumes, menos coisa refogada para não ter molho, para não ter oleosidade, entendeu? Porque isso faz mal e prejudica a gastrite. Ricardo melhorou os hábitos, mas ainda precisa otimizar a alimentação.
E se você tem a vida corrida, mas o corpo saudável, é tempo de se cuidar e prevenir esses incômodos. A lista de restrições é bem menor e o bem-estar garantido. Tentar levar barrinhas de cereais que são fáceis de estar colocando numa dieta, fácil de levar, não precisa de geladeira. A pessoa que tem uma geladeira, de repente um suco à base de soja, se você não tem nenhuma restrição. Um lanche, né, um pouco mais saudável, de repente pedaços de frutas, uma salada de fruta. Então tem como a gente fazer uma manobra, mas a pessoa tem que querer antes, né? Então mudança de hábito é o principal fator. E eu vou agora apresentar o meu querido professor Alexandre Quarto, que está aqui, está aí. Terapeuta ortomolecular e professor também, Alexandre Quarto. Como vai, Alexandre? Tudo bem? Boa noite, querido público do Jornal da VTV e amigo Eduardo. Tá tudo bem, Alexandre? Você não vai brigar comigo, que eu disse que eu não almocei. Eu escutei, viu? Eu não almocei Saindo hoje. das recomendações, você não almoçou hoje. O Alexandre Quarto sempre fala para mim assim, Eduardo, frutas, uma alimentação sadia, não é? Balanceada. E tempo para você mesmo. Tempo para você, tem que abrir. As pressões são muitas, a gente sabe, né, Eduardo? É verdade. Muitas pressões, tempo, o dia já não tem 24 horas, tanta coisa, né? É, muito trabalho e as pessoas acabam esquecendo de cuidar de si próprias, fica né? espremido. Da Agora, saúde. esse tema de hoje, hein, bastante importante, bastante recorrente na população, viu, Eduardo? Tá, agora, o que é curioso desse tema, Alexandre, é que muita gente até já sabe, os problemas que acontecem, os mais comentados, todo mundo já sabe, gastrite, etc. E o que é fazer também, praticamente todo mundo já sabe. Por exemplo, essa lista que nós colocamos aqui, tem muita gente que sabe, só que ninguém pratica, Alexandre. Não é isso? É isso mesmo. Agora, é preciso lembrar também que a gente atende muita gente com essas disfunções, aí, essas queixas, né? O estômago é um órgão de choque. Ele tem muitas as perturbações dos conflitos emocionais, de uma vida sob estresse nervoso, sob pressão de resultados, pressões econômicas. Tudo isso atinge em cheio o nosso estômago, né? Tem muitos nervos, né? É uma questão muito sensível. Junto a isso vem a questão dos hábitos alimentares, não ter tempo para almoçar, mastigar pouco, né? E ainda beber líquidos, como por exemplo refrigerantes ou cervejas junto ao almoço, quer dizer, então você altera, você prejudica totalmente a produção do suco gástrico, todas as que são necessárias para fazer uma digestão perfeita. É questão de, essa questão de enzimas, do que comer para não prejudicar o estômago, para facilitar o trabalho do estômago, não é isso? Perfeitamente. Então, seria numa refeição assim, principalmente quando você está atrapalhado, com muitas preocupações, aí que você precisa insistir numa alimentação mais leve. Alguma coisa leve e evitar períodos longos sem se alimentar, isso também é importante, né? Por isso que tudo começa com hábitos. Ter alguma fruta por perto, por exemplo, é uma sugestão interessante. Um iogurte, um suco interessante também. Um biscoito, alguma coisa que pelo menos você não fique, né, com o estômago vazio muito tempo. E naturalmente é minimizar ao máximo, né? Aprender novas formas de lidar e reduzir tanto estresse, né? Eu já vou mostrar aqui umas imagens para o Alexandre Quarto. Mas, ô Alexandre, por que você sempre me fala que um limão faz tanta diferença ao invés, por exemplo, de um refrigerante? Isso aí do limão vem crescendo muito bastante. Bom, viu? As pessoas têm uma ideia que o limão faz mal para o estômago, né? Então, quando a gente estamos consultando as pessoas, a gente pedimos para elas começarem a experimentar um limão espremido num copo d'água. Ele, quando desce no organismo, ele alcaliniza, né? Ao contrário da maior parte dos alimentos. E ele prepara também todos os sucos, o suco gástrico, o suco biliar, o suco pancreático, as enzimas, para uma digestão mais apropriada. Então, o limão realmente é uma dica também, além de desintoxicar o organismo, ele alcaliniza também o organismo e pode também refletir bem para o estômago. Se você quiser fazer uma pergunta ao professor Alexandre Quarto, fique à vontade. Ligue para a gente no 3285-1823. Está aí o telefone? Sim. 3285-1819. 3285-1819. O 1823 é da redação, não adianta ligar. 1819 ao final, 013 é o código de área. Faço uma pergunta ao Alexandre e eu posso aqui garantir que eu segui o que o Alexandre falou com relação ao limão
No começo é meio estranho, viu, Alexandre? Você foi, está num restaurante, numa pizzaria, o garçom chega, senhor, pois não, o senhor quer um vinho, o senhor quer um refrigerante? Não, eu quero um limão espremido com água. Mas o senhor vai tomar? Não, é isso que eu vou tomar. E num primeiro momento parece meio esquisito, mas depois você acaba acostumando. Que ótimo. E é o seguinte, sem açúcar, hein? Sem açúcar. E eu tenho tomado sem açúcar, Alexandre, os tá muito bom, princípios viu? dele. Acabei Isso que bom, acostumando. né? Todos estão notando as ótimas diferenças que você vem apresentando para esse grande público aí que segue o Jornal da VTV. O Eduardo, tem muitas coisas, né, para serem abordadas nesse tema. Inclusive também tem a questão medicamentosa, né? A automedicação também, o excesso de analgésicos, de anti-inflamatórios, bióticos, a pílula anticoncepcional, os antihipertensivos, todos, os antidepressivos, todos eles também repercutem também na saúde do estômago, prejudicam também o estômago. Então, um cuidado maior ainda quanto à questão do excesso de medicamentos, que a gente sempre vem repetindo aqui, né? Visando realmente qualidade de vida, uma nova consciência. E o pastelzinho de todo dia, a coxinha empadinha? Com certeza também, né? Essa fritura também, o estômago não suporta, o fígado também não suporta. Mas que é gostoso Ele não foi feito para isso. Exatamente, Eduardo. O homem vem adoecendo pelos prazeres da boca, do paladar, né? E a receita, uma das supostas receitas da longevidade é uma dieta hipocalórica, né? Comer bem menos, ter uma nova relação com o alimento. Inclusive, incluir alguns alimentos que antes você não gostava, não via nenhuma graça. E passa a ter. Então, realmente, medicamentosa, diversas bebidas, a gente falou também, molhos, né? Os molhos picantes, embutidos, salsichas, tudo isso realmente é muito difícil, né? Muito bem. E você sabe que até algumas frutas, viu, Eduardo? Você deve tomar cuidado, quem tem acessibilidade ao estômago. É verdade? Deve evitar o abacaxi, que realmente tem gente que estranha muito. Deve evitar o kiwi. Deve evitar, por exemplo, tamarino, frutas assim, acerola também, realmente. Engraçado, eu não sabia cuidado. que a acerola poderia dar esse tipo de problema. Eu dar, tenho sim. uma telespectadora ou um telespectador na linha para conversar com o professor Alexandre Quarto. Olá, boa noite. Boa noite, é um telespectador, né? Aê, como vai, querido? Como é seu nome e qual é o seu bairro? Meu nome é Marcílio, eu moro no Bom Retiro. Bom Retiro, Santos. Qual é a sua dúvida? Olha, a dúvida é a seguinte, aí nosso professor ele falou sobre a função do limão no organismo, para preparar aí o estômago para a diluição dos alimentos, e quebrou um tabu, né? Que normalmente é o contrário. E a pergunta que tem é a seguinte, seria o limão puro, o limão em suco, e serve para tipo de alimentação, gordurosa ou não, levando em consideração até a coxinha que apareceu. Fugiram algumas palavras aqui. Né? Tá. Não entendeu? Eu vou repetir para você, favor, Alexandre. Obrigado, viu, querido? Um abraço pela sua participação. Esse bip que vocês estão ouvindo aí é que já tem gente na linha de espera. Muito obrigado pela audiência, viu? Esse quadro é um campeão de audiência. Nosso amigo, Alexandre, que falou do limão. Correto. E ele queria orientação como é que se deve realmente utilizar o limão, se pode ser realmente sem açúcar, com água, se pode até colocar bastante limão ali na comida, numa salada. Com certeza, um hábito antigo, realmente recomendável, em cima de diversos alimentos. Agora, natural, obviamente, em casa, obviamente, o limão cortado na hora. Em restaurantes também exige que seja cortado na hora. Não aceite o limão que que foi cortado há muito tempo e, além de não ter efeito, pode até causar até uma contaminação bacteriana. Tá certo. Obrigado, viu, Alexandre? Para a gente finalizar, uma última mensagem para os nossos telespectadores acerca desse assunto. O que é que você gostaria de apresentar para a gente, Alexandre? Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado com essa automedicação, né? Então evitar esse excesso de medicamentos, esses molhos, bebidas, comer junto da refeição. Ainda tem assim, alguns alimentos que também são muito bons, que o estômago aceita muito bem, e o intestino também aceita muito bem. É muito fácil, né? Inclui mais o mamão no dia a dia. A maçã, tem gente também que não se dá bem com maçã, mas a abóbora também tem um efeito muito interessante, antiácido, cicatrizante, o inhame também. E existem também algumas ervas também que a pessoa pode tomar, o chá, que são fáceis de serem encontradas. A espinheira santa tem um efeito antiácido muito interessante, a gente indica bastante. Efeito antiácido e cicatrizante, tem a bardana, a camomila e também a guaçatonga também, que tem sido experimentada também nos casos de úlcera. Tá bom, obrigado pela sua presença no Jornal de hoje. Até a próxima semana. Com certeza, até a próxima sexta-feira, Alexandre Quarto estará de volta. Bom final de semana a ele e bom feriado também que ele volta na sexta. Agora, eu apresento para vocês
o nosso querido professor Alexandre Quarto, que é professor e terapeuta ortomolecular. E que também estava me dizendo aqui, eu estava falando da audiência do programa, me dizendo aqui que lá no Canal 7 em Santos, não? Você esteve lá no Canal 7 com algumas pessoas, hein, o Alexandre? Boa noite a você. E você também tem uma referência para fazer? Isso. Boa noite, Eduardo. Boa noite, querido público do Jornal da VTV. O público de lá pediu. Você sempre... Abraço, né? Manda um abraço. O pessoal também quer abraço. Lá o Maurício... E Chicão, toda uma turma lá, gente boa, né? que agrada todo mundo, que tá ligado todo dia no VTV. É gente boa de fogão. Um grande abraço, viu, Maurício? Um grande abraço também ao Chicão. E, enfim, e a gente aqui vai caminhando com o programa com grande audiência, graças a Deus. Hoje, como você sabe, é sexta-feira e a gente sempre coloca no ar o quadro Qualidade de Vida. E a maioria das pessoas se prepara para aproveitar o final de semana, descansar, amenizar aí o estresse, mas existem algumas pessoas que, por mais que queiram, não conseguem descansar. Esse estado de cansaço constante, entre outros sintomas, pode indicar não chega a ser uma doença, não é? Talvez uma síndrome, um distúrbio ainda pouco conhecida. Veja os detalhes em mais um quadro Qualidade de Vida. Dona Isaura tem 62 anos. Aparentemente é uma pessoa saudável. Porém, há um ano, o seu desempenho durante o dia diminuiu por conta do cansaço. Aliada a outros sintomas, a aposentada resolveu procurar um médico. Estava dormindo mal. Eu sempre fui uma pessoa que dorme muito bem. De repente, eu comecei a acordar muito de noite, a ter muito sono durante o dia, a sentir muito cansaço. Isso foi me estafando muito. E aí, então, eu achei que era bom procurar ajuda. Após ser diagnosticada a fadiga crônica, Dona Isaura teve que mudar alguns dos seus hábitos diários. O médico me aconselhou que eu mudasse a alimentação, fizesse uma alimentação mais natural, né, com menos gordura. Venho fazendo isso já há um mês. E estou me sentindo bem. Outros sintomas também podem estar relacionados à doença, como dor de garganta, dores musculares, dores nas articulações sem sinal de inflamação, comprometimento substancial de memória e dificuldade de concentração, insônia e fraqueza intensa. Não há exames laboratoriais específicos para diagnosticar a fadiga crônica. Considera-se portadora da síndrome toda pessoa com fadiga persistente e inexplicável por outras causas que apresente no mínimo 4 dos sintomas citados. Fadiga crônica não tem uma justificativa clara do porquê o indivíduo se apresenta tão cansado sem uma patologia prévia. Para o especialista, não existe uma maneira concreta de se prevenir a síndrome, mas as suas causas podem estar relacionadas a fatores ambientais e hábitos alimentares. Primeiro, fazer o diagnóstico, que é feito através de uma história bem feita e eliminando todas as possíveis causas orgânicas da fadiga, que podem incluir doenças metabólicas, autoimunes, consumptivas, pode incluir contato com pesticidas. E aí sim, começar a tratar através de psicoterapia, ansiolíticos, alimentação balanceada, ou seja, uma orientação de qualidade de vida. É isso aí. As pessoas precisam, evidentemente, o professor Alexandre Quarto, procurar ajuda. Mas antes de procurar ajuda, às vezes a pessoa não sabe, não é? Que está com uma fadiga crônica, está sempre cansado e não sabe que pode ser um distúrbio, não, professor? Sim. Interessante que o caso dessa pessoa que foi entrevistada, né, nós ficamos sabendo que ela ficou conhecendo, né, essa abordagem ortomolecular, essa abordagem global envolvendo nutrição, comportamento, revisão de hábitos alimentares e comportamentais através do VTV. Aqui. Ah, que legal, através do nosso programa. Qualidade muito obrigado de vida. Pela nossa amiga que participou aí da reportagem. Sim. Pode até colocar, então, e ela já está até bem, né? Tá bem disposta, lá. Ela relatou que está muito bem. Fazendo um cafezinho, né? Que Marael, que foi o repórter, deve ter tomado um café com ela. Com uma série de reeducação, de revisões alimentares, ela passou a dormir melhor, usou alguns suplementos, equilibrou. Felizmente, viu? Uma pessoa que está agora esbanjando vitalidade. Tá certo, é um belo exemplo. E para essas pessoas que às vezes estão sempre cansadas e de repente nem imaginam que possam ter uma fadiga crônica. Sim. Então, a fadiga, ela fica mascarada, ela pode mascarar, por exemplo, a depressão. Então, a fadiga chamada crônica, ela é um fenômeno dos principais países, dos países mais desenvolvidos,
maior o índice de estresse, de fadiga crônica. Ela pode estar ligado a esse processo da ansiedade contínua, que naturalmente pesa sobre a qualidade do sono, você não consegue ter um sono reparador. Aí vem esses processos que parecem reumáticos, né? Problemas de articulação, dores musculares, lentidão mental, alterações da memória, esses problemas no respiratório, inflamações, infecções frequentes, problemas na garganta que não curam, não se resolvem. Se liga também com a candidíase, também relacionada com a alimentação ácida, o excesso de açúcar na alimentação, o excesso de farinhas brancas, farinhas refinados, tudo isso, né? Faltam fibras para o intestino, dá alteração intestinal, aumenta o nível de cândida, aumenta o cansaço, então aumenta a qualidade, por exemplo, de hormônios cerebrais. E existe também, Eduardo, a questão também de que as pessoas, a gente sempre fala aqui, vivendo sob contínuo estresse, elas produzem hormônios tóxicos. E esses hormônios tóxicos, eles favorecem, né, a questão do estresse e da fadiga crônica. A fadiga crônica deve ser entendida como esse conjunto de sintomas por mais de 4, 5 meses. Quando esses sintomas você percebe que não se resolvem, né, então realmente é preciso buscar, realmente, na verdade não é disso, mas é importante buscar ajuda porque já vai certificar desse diagnóstico. Foi falado uma coisa aqui de ponta, só que é interessante, que uma das prováveis causas também é a inalação de gases tóxicos petroquímicos. Nós vivemos numa região que nós também inalamos muito gases tóxicos. Esses gases, como petroquímicos, também os pesticidas, né? Remédios que nós damos para os cachorros, tá? Pesticidas veterinários. Eles, naturalmente, se eles entram na nossa corrente sanguínea, eles jogam para fora nutrientes essenciais. Então, o homem, como a gente sempre diz, né, vive sempre nessa guerra, né, com o meio ambiente e precisa se proteger através dessa revisão de hábitos e através dos nossos suplementos alimentares, nossas vitaminas, minerais e aminoácidos. Vamos ao telefone, nós temos uma pessoa, um amigo ou uma amiga que gostaria de participar do programa. Olá, quem está falando? Boa noite. Boa noite, é a Marinalva de Peruíbe. Ô, Marinalva, Peruíbe? Isso. É Vila Erminda. Como? Vila Erminda. Vila Erminda. Isso. Você assiste todo dia o jornal? Assisto. Você gosta do Alexandre Quarto? Conheço. Gosto. Tá certo. Gosta, né? Então qual é a sua pergunta para ele? Eu gostaria de saber, porque eu sou hipertensa, né? Tenho pressão alta e tenho muitas dores na veia do pescoço, assim, e geralmente quando eu tô nervosa eu tenho muitos problemas de garganta. Eu fico rouca, perco a voz. E eu gostaria de saber se tem tudo a ver com o que ele está falando. A sua dúvida, então, é se todo esse conjunto de coisas tem a ver com a fadiga crônica. Obrigado, viu, minha querida? Escute aí a resposta pelo seu televisor. Vamos liberar o telefone para que pelo menos mais uma pessoa possa participar com a gente. Pois não, professor? Ok, Marinalva, a questão da hipertensão não está exatamente relacionada a essa síndrome, né? Mas, naturalmente, a tensão muscular, como você viu, associada a outros quadros, você parece estar já dentro de um quadro de estresse, né? Um estresse. Agora, quanto insistir esse estresse, mais vulnerável você vai ficar a uma série desses outros agravamentos, dessas outras complicações. Então, é importante fazer uma mudança agora, né? Baseado nos conceitos que nós orientamos aqui. Professor Alexandre Quarto, eu gostaria de perguntar se existe ou um estudo ou algum levantamento de classes, de pessoas que possam ser profissionais, por exemplo, que possam ser mais suscetíveis, não é? Perfeito. A essa fadiga crônica. Por exemplo, o apresentador de televisão, sim, que dificilmente almoça e que trabalha que nem um condenado. Eu trabalho, as pessoas parecem que não, mas eu chego aqui na televisão 7 horas da manhã. Vou almoçar. Não, 7 horas não exagera. Mas umas 9, 9h30 eu já estou chegando aqui. Para entrar no ar. Ninguém sabe, né, Eduardo? Ninguém sabe. A gente vai preparar o jornal, tudo bem, a gente vai almoçar, volta. Mas, de qualquer forma, eu, com a alimentação que não é aquela adequada, de todos os dias, a gente pode sofrer, um profissional com esse nível de atividade pode sofrer de fadiga crônica, não pode? Perfeitamente. Inclusive, ela está muito ligada naturalmente, ramos, né, de algumas atividades, onde o indivíduo, homem ou mulher, ultrapassa os limites do seu corpo. Pronto, você já disse bastante. Independente da profissão. Ultrapassou os limites do seu corpo com essa questão de não ter horário para se alimentar, dormir pouco, ficar comendo, por exemplo, alimentos muito açucarados. Isso tudo realmente baixa a resistência
E se houver ainda a questão do fumo, né? Aí então é mais... Ou então do álcool. Do álcool. É um peso ainda maior. Tem mais gente aí na ponta da linha. Olá, boa noite. Quem está falando? Boa noite, Marçal. Querida, como vai? Eu tudo bem, graças a Deus. Seu nome e seu bairro? Maria José de São Vicente. Maria José, qual é o bairro de São Vicente? Jardim Rio Branco. Qual é a sua dúvida na área continental, Maria José? Bom, minha dúvida é que eu ouço vocês todo dia pela televisão e pelo telefone. Mas eu queria que o senhor explicasse que eu durmo muito pouco. Mesmo com calmante, eu durmo 3, 4 horas por noite. Certo. Mas levanto bem, não sinto nada. Tenho 79 anos. Tá. Se tem alguma coisa a ver com fadiga. Tá bom, obrigado, viu, Maria José? Um grande abraço. Pois não, professor Alexandre Quarto. Pode ter sim, Maria José. Pode ter, já está no quadro realmente o comprometimento da esfera neuropsiquiátrica. Na visão ortomolecular também, né, a depressão, todas essas síndromes, também são tratadas com apoio nutricional, já que a doença ou a saúde, elas são sustentadas, né, por algumas bases, né? Uma dessas bases realmente ou é a carência de nutrientes ou a perfeita o suprimento, a suplementação desses nutrientes. Eu acredito que será muito útil para o seu caso também. Muito bem, eu quero agradecer a presença do professor Alexandre Quarto. É pouco tempo, né? Mas a gente pode, em outro momento, voltar a falar sobre isso. Agora, professor Alexandre, só para dar um fechamento nesse assunto, qual é a orientação para quem está com dúvida, se tem ou se não tem, ou para quem precisa de ajuda? É médico, é psicólogo, é terapeuta ortomolecular? Qual seria a sua indicação? Bom, atividade física para... Não existe uma atividade física nesse primeiro momento, não de maneira alguma. Naturalmente, a medicina ela é treinada para fazer diagnósticos, né? As terapias complementares ou o trabalho nutricional também, eles abordam o indivíduo, a necessidade do indivíduo, muitas vezes, antes de se tornar doença. Então isso é interessante que existe, e o público precisa saber disso, existe muito que ser feito antes de você ter a doença, o nome, o diagnóstico. Então, esse quadro disfuncional, a terapia ortomolecular, ela age muito bem, né? Fazendo também essa orientação de hábitos que nós tocamos aqui dessa forma reduzida e também incentivando novos alimentos qualitativos, né? E também suplementos também que estão ligados diretamente a essa atividade mental, atividade imunológica, atividade intestinal. Então, realmente, ficar atento e ver que tudo, assim como a doença, esses sintomas, eles têm várias bases, para nós também revertermos o quadro, precisamos também mudar também várias dessas bases. Muito bem, eu quero agradecer a presença do professor Alexandre Quarto. Quer fazer uma pergunta ao Alexandre Quarto ou então sugerir um tema para a próxima semana, o próximo quadro? Conversa com o professor Alexandre Quarto via e-mail, é possível? É possível, entre uma apresentação e outra aqui, nosso e-mail está disponível, é o bioquântica@uol.com.br. Facinho, Bioquântica, uol.com.br. Obrigado, viu, professor? Obrigado, um abraço. Até a próxima semana. Na próxima sexta-feira tem mais quadro Qualidade de Vida para você. Agora, eu trago para vocês, neste momento, um tema que está sendo debatido no mundo inteiro. Inclusive, praticamente em todas as emissoras, veículos de comunicação. O combate ao câncer. Aliás, prevenir é o melhor remédio. O antigo ditado popular não poderia ser mais atual. Estresse, pensamentos negativos, má alimentação, desleixo com exames médicos periódicos são atitudes prejudiciais à saúde. Você sabia? Vem comigo aqui, vamos ver a reportagem, tem informações importantes. É notícia, manda pro ar. Fortes dores de cabeça levaram Rosa ao médico e após a realização de alguns exames, o resultado não foi o esperado. Eu descobri em 92 que eu tinha um tumor no cérebro e eu precisei ser operada, né, assim, praticamente de emergência, porque eu já estava correndo risco, né, de vida. Foi uma cirurgia demorada, tá? E a recuperação também foi muito lenta, porque a cirurgia foi de risco, né, e no cérebro. E tomei muitos remédios, muito tempo. Procurar um médico só quando sente alguma dor ou mal-estar parece ser costume para os brasileiros. Uma recente pesquisa do Ibope aponta que apenas 44% da população faz check-ups com a frequência indicada. Os exames de rotina agilizam a descoberta de possíveis doenças e aceleram o início do tratamento. Na lista estão os de sangue, ultrassonografia e testes cardiológicos.
Para eles, a partir dos 40 anos, é necessário o exame que detecta o câncer de próstata e para elas, a partir dos 35, a mamografia. Para este terapeuta ortomolecular, a prevenção vai além dos exames. É preciso manter-se saudável e seguir uma dieta equilibrada e adequada às necessidades de cada organismo. O câncer ele é o estágio final de um quadro inflamatório. A mudança no hábito, a mudança no estilo de vida pode impactar positivamente em até 85%. A mudança, o que isso modifica a visão que as pessoas tinham de genética. Então a gente pode ter uma atitude realmente de ter cuidados para que a doença não aconteça nesse pensamento preventivo. E olha, é preciso mesmo atenção com a prevenção. Aliás, a informação também é muito importante e nesse sentido deixa aqui eu divulgar uma palestra em referência ao Dia Nacional do Combate ao Câncer, com o professor Alexandre Quarto, que participou desta reportagem, terapeuta nutricional, ortomolecular e vibracional. Amanhã, às 14h, no GAPC Santos, na Avenida Senador Feijó 632, Vila Matias. Detalhes pelo telefone 3035-2550, 3035-2550. Temas que serão abordados, por exemplo, quais emoções fortalecem e fragilizam a imunidade? Quais os alimentos e nutrientes nos protegem? O poder da palavra e do amor na saúde. A entrada é franca, vale a pena conferir.